submissão a Deus sobre todas as coisas, vai fazer com que os demais aspectos de uma submissão para crescimento, amadurecimento, bom estilo no viver, tudo dê certo em casa e no trabalho. Essa sessão começou no capítulo 2 e começou mostrando ali, a partir do capítulo 2, versículo 11, versículo 13, sujeitais a toda instituição humana, depois as esposas aos maridos, os maridos submissos a Deus, serão homens de Deus exemplares para cuidar da sua esposa, da sua família, e com isso também exercerem. Deixa eu só gravar aqui também, quem está gravando não sai da igreja, senão, nessas conclusões todas aqui, a gente se confundiu um pouco só. Então, nesse bloco de submissão, todos que forem submissos a Deus e todos que visarem o bem, o crescimento, a harmonia, a esposa vai ser submissa ao marido por reconhecer nele e nele a liderança que Deus assumiu, e ele, temente a Deus, estará governando bem o seu lar. Aqui, o vínculo para tudo isso é o amor, capítulo 3 também, versículos de 8 em seguinte, que nós também na igreja, em casa, no ambiente de trabalho, que nós sejamos pessoas, capítulo 3, versículo 11, que buscam a paz, que se empenham por alcançá-la, que têm uma vida tão bonita, tão honrada, para a glória de Deus, que até como diz no finalzinho do versículo 12, quem falar mal de você vai ficar até envergonhado com Deus. Versículo 13 vai dizer para ser zeloso das boas obras, das práticas boas. Capítulo 3, versículo 15 em diante, que a gente tenha Cristo santificado em nossos corações, e conhecendo-o, amando-o, servindo, que nós tenhamos condição, sejamos preparados para dar resposta a quem tem que dar razão à nossa esperança. Nós não passaremos por um acidente, já falei isso, por perseguições, mortes e torturas físicas. Nós temos passado por algo tão cruel quanto as intimidações, atos de intolerância e realmente irritações contra nós que vêm com tudo. Pedro está escrevendo a crentes, provavelmente crentes novos na fé. Crentes que estavam agora começando a sofrer até mesmo perseguições, ódio, alguns deles sob o risco de sofrerem um martírio. Então, a partir do versículo 17, Pedro vai continuar dizendo: vivam honesta e santamente, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu, que verbo forte é esse, e o nosso Senhor foi perseguido, o nosso Senhor foi torturado, o nosso Senhor foi cruelmente, barbaramente, desonestamente perseguido até a morte. Ele morreu. Ele morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzirmos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. O apóstolo aqui ele está mostrando que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo por nós foi eficiente, eficaz, suficiente, mas que humanamente o que o Senhor sofreu foi tremendamente forte e cruel. Se vocês também passarem por isso, não estranhem. Agora aqui nós vamos ter uma parte teológica que é um dos maiores nós que nós temos que desatar da história da igreja, não da Bíblia. A palavra de Deus é eficaz, ela é inspirada, ela é santa, tudo que ela está escrito é perfeito. Para mim e para você é que nós temos às vezes as dificuldades de interpretação, de como nós vamos interpretar. E nós vamos então trabalhar um pouco nesses próximos dias, nós vamos ter que trabalhar história, teologia e exegese do texto, ou análise bíblico-doutrinária do texto, para essa expressão, descendi ad inferno. Sabe que Cristo foi ao inferno pregar salvação ali? É o que muita gente interpreta desse texto a partir do versículo 19, no qual Jesus Cristo também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardados de, versículo
diz Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também nos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando subordinado aos anjos e potestades e poderes. Se esse texto ele não for bem estudado, à luz de uma doutrina clara, bíblica e geral, o que nós poderíamos entender aqui que Cristo foi ao inferno? Será que prisões aqui seria o inferno? Ele desceu ao inferno e pregou aos espíritos de prisão. Será que aqui também foi pregar o Evangelho lá para a salvação? O verbo é mesmo esse pregar. Será que ele foi lá pregar para a salvação? Será que aqui também está dizendo que o batismo salva? Será que aqui no versículo 22 está dizendo que Jesus foi ao inferno e ele então quebrou tudo ali do diabo no inferno e depois então o próprio diabo ficou subordinado a ele? Alguns até que pensam, havia um pensador inglês chamado Newton, que o diabo dizia, pelo menos no inferno eu reino, pelo menos no inferno eu mando, e depois então alguns traduziram a interpretação desse texto de toda a dizendo que Cristo foi lá e até tirou a supremacia ou a soberania do diabo no inferno. Será que é tudo isso mesmo? Que texto é esse? Que confusão a gente pode fazer? Nós podemos fazer a partir de textos como esse. Para completar, dê uma olhada nas nossas interpretações, se elas não forem bem estudadas, dê uma olhada no que nós ainda podemos fazer com o capítulo 4, versículo 6. Pois para esse fim foi o Evangelho também pregado a mortos, para que mesmo os julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Poxa, o Evangelho pregado a mortos. Que texto impressionante esse! Será que ele foi ao inferno, pregou para quem estava lá, e quem teve chance de sair do inferno foi para o céu, foi salvo? Será que há uma segunda chance de salvação no pós-mortem? Será que quando a pessoa morre, nós então temos a intenção de missas para ver se do purgatório eles conseguem se salvar? O que quer dizer esse texto inteiro? É dos textos mais difíceis que nós temos na palavra de Deus. Então, por isso, eu falei para vocês que nós vamos precisar fazer uma abordagem cirúrgica e por partes. Vamos começar hoje e não pretendemos encerrar o assunto hoje, porque o assunto é vasto. Assim, nós pretendemos fazer uma abordagem histórica dos fatos, teológica com relação às interpretações, às várias escolas teológicas, e por fim, então, nós faremos uma análise bíblico-doutrinária reformada desse texto, ok? De uma má interpretação desses textos que nós vemos de Pedro, a partir do versículo 18, capítulo 3, até o versículo 2, capítulo 4, versículo 6, enfim, de uma má interpretação de textos bíblicos, já dentro do cristianismo evangélico, dentro do evangelicalismo, que é que andou acontecendo. Nós já vivemos, infelizmente, heresias diversas sobre o assunto pós-morte, sobre o assunto vida além do túmulo, sobre o assunto salvação, sobre o assunto alguém ainda tem uma segunda chance para a salvação. Então, dentro do evangelicalismo, nós já tivemos heresias, com certeza nós já tivemos muitas ideias confusas entre os crentes, um indo para um lado, outro indo para o outro, diversos ramos. Nós até temos doutrinas estranhas e até bem forçadas para encaixar. Não, mas a Bíblia está dizendo exatamente isso. A Bíblia, ela se interpreta. Uma das regras da hermenêutica é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então nós não podemos pegar um único texto e formar uma doutrina, uma teologia em cima de um único texto. Existe antes um corpo doutrinário, e é com esse corpo doutrinário totalmente bíblico que nós vamos analisando como que textos mais difíceis. E até mesmo, por causa disso, pessoas criaram dentro do cristianismo evangélico falsas esperanças.
Então quer dizer que meu tio que faleceu sem Cristo aqui, ele pode ainda ouvir o Evangelho? Alguns até, eles criam esperanças, tipo, se a igreja for arrebatada hoje à noite, por que ficar, então ele não pode ser salvo. Então, questões como estas, mais têm trazido confusão, doutrina estranha, heresias ou falsas esperanças. E fora do cristianismo bíblico reformado, duas coisas também muito estranhas. A própria ideia de reencarnação, uma reencarnação mais cristianizada. Não sei se vocês sabem, mas o espiritismo kardecista que nós temos no Brasil não é tão puro assim quanto as ideias de Allan Kardec. Tanto é que o próprio Kardec, ele escreveu o seu evangelho segundo o espiritismo, para poder fazer com que o evangelho se encaixasse no que ele pensava, cria e confiava. O espiritismo brasileiro, ele tem o quê de catolicismo por dentro, ele tem o quê de esperanças por dentro. Isso porque um dos maiores médicos e espíritas do Brasil foi um médico chamado Bezerra de Menezes, de uma família extremamente católica. Então o doutor Bezerra de Menezes travou disso como que, entre aspas, cristianizar o espiritismo. Tanto é que alguns de seus colegas espíritas se consideram cristãos, falam de Jesus e etc. e tal. Também, fora do ensino bíblico reformado, existe muito ainda dentro dos nossos pensamentos de ideias redentoristas católico-romanas. Então, pega um texto desse, interpreta-se um texto desse, vai longe a partir do texto desse, e por que não ter uma esperança pós-mortem para aqueles que já partiram? Vamos ver uma abordagem histórica mais próxima no nosso caso. A igreja primitiva dos primeiros séculos. E quando eu falo da igreja primitiva dos primeiros séculos, eu peço que vocês guardem em vocês os 4 primeiros séculos cristãos. E é claro que quanto mais a igreja estiver perto dos apóstolos, mais conhecedora, mais bíblica, mais doutrinária, essa igreja vai estar. Quanto mais a história da igreja vai se afastando dos apóstolos originais do Senhor Jesus Cristo, então algumas coisas vão acontecendo aqui no próprio curso da história da igreja cristã. Eu peço que vocês também guardem alguns termos que nós vamos utilizar aqui, necessários dentro da nossa abordagem histórica. Apóstolos. Cremos e confessamos que só aqueles homens chamados verbalmente pelo Senhor e que foram testemunhas oculares no tempo e no espaço dos seus ensinos, da sua morte e da sua ressurreição, é que de fato são apóstolos. Esta geração não existe mais. Esse título não existe mais. A igreja reconhece como apóstolos Pedro, Paulo, João, Mateus. Pastor e Paulo. Paulo, ele mesmo disse que foi como que nascido fora do tempo. Na carta aos Gálatas, ele vai dizer, sob inspiração, que ele recebeu todo o seu apostolado e ensino do Senhor. E os demais apóstolos que andaram com o mestre, eles nunca renegaram Paulo e sempre reconheceram a apostolicidade de Paulo. Então, meus irmãos, como o apóstolo João, no Apocalipse, encerrou-se todo e qualquer dom apostólico de acordo com que esses homens foram apóstolos. Então, depois desses apóstolos, o que nós vamos ter? Nós vamos ter os seus discípulos, nós vamos ter aqueles que aprenderam com eles. Então, Pedro teve os seus discípulos, João teve os seus discípulos, e esses discípulos, esses que aprenderam diretamente com os apóstolos, Policarpo foi um deles, e outros mais, eles vão passar de século. E quando eles passarem de século, eles vão ser chamados tão somente um título carinhoso, não tem nada de místico, não tem nada de fenomenologia, nem de fenomenal nesse título, eles vão ser chamados pela história da igreja. Eles serão chamados de pais apostólicos. Pais no sentido de tutores dos cristãos, orientadores dos novos na fé, como um pai deve orientar o seu filho sempre. Então eles serão um espírito carinhoso, nada a ver com o Papa, eles serão um tipo bem posterior à vida deles, de pais apostólicos, aqueles que foram os tutores
da igreja cristã do segundo século. São chamados também de, entre aspas, apostólicos, porque conviveram com os apóstolos, viveram bem perto deles, estudaram aos seus pés ou tiveram acesso à sua literatura. Então, a igreja primitiva do primeiro século, os apóstolos do segundo século, esses homens, como Inácio, como Policarpo e outros mais, serão chamados de pais apostólicos. Ao longo do cristianismo, ali pelo século II, ali pelo século III, vai começar a aparecer uma fórmula chamada de credos, que é um termo latino para creio. Eu afirmo, eu confesso. Então, eles como que colocavam um texto como se fosse um resumo das principais doutrinas cristãs. Esses credos, eles foram, alguns deles, complementados com o passar do tempo, a partir de melhor conhecimento, já é, então, em teologia na prática. E no segundo século, terceiro século, é que nós vamos ter mais contato com essa palavra Hades. Não aparece a palavra Hades jamais nesse texto de Pedro, ok? Aí nós vamos ter, pelo menos, alguns credos famosos. O mais famoso dele é o nosso credo apostólico. Se você for lá na última página da sua Bíblia, você vai ter o credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É o credo que nós confessamos. É o credo chamado até mesmo de credo ecumênico, no sentido de que não é exclusividade da igreja presbiteriana do Brasil. A igreja batista pode ter a mesma comunhão de formulação, de confissão, e aí ela comunga conosco nesse aspecto. A igreja metodista, a igreja luterana pode até afirmar. Até mesmo a igreja católica apostólica romana, ela recebe o credo em forma de reza, ou sei lá o quê. O credo apostólico é uma das primeiras confissões, afirmações que nós temos na história. Então, podemos dizer assim, que época que surgiu o credo, como ele foi se desenvolvendo, mas talvez seja mesmo o nosso credo mais antigo. Haverá o credo de Aquileia. O credo de Aquileia, ele vai ser, na verdade, um comentário de um homem chamado o Filho de Aquileia. O Filho de Aquileia, ele fez um comentário do credo apostólico. Até mesmo o credo apostólico ele é chamado na latim de Symbolum Apostolorum. Então, esse homem do Filho, ele foi lá e fez comentários em cima do credo apostólico. Quem sabe um dia aqui eu faço exposição em cima do credo apostólico, que é tão rico, tão enriquecedor. Ali, no terceiro século para quarto século, vai ser encontrado no credo de Aquileia, que é um comentário do credo apostólico, a palavra Hades. No credo de Atanásio também, Atanásio é muito bom. Atanásio ele vai combater Ário, que tinha entrado com teologias terríveis, heresias terríveis da igreja. Atanásio vai combater Ário, filho dele. Nós devemos muito a esse gigante da fé chamado Atanásio. Mas também Atanásio, ele compondo como que um credo, com base no credo apostólico, ele vai também, como que incluir ali, ou pelo menos vai ser incluído no credo de Atanásio, nós não temos certeza se foi ele, ou se foi alguém comentando o credo de Atanásio, que colocou essa expressão, desceu ao Hades. Essa expressão, Cristo desceu ao Hades, no credo de Atanásio, substituiu a expressão foi sepultado. Depois, com o tempo, também ali nos séculos 3, 4, 5, 6, então eles colocaram desceu, foi sepultado e desceu ao Hades. Então essa expressão e desceu ao Hades, ela não está muito provavelmente mesmo no credo apostólico. Nós não temos os documentos mais antigos credais, e principalmente no credo apostólico, que existe sequer a palavra Hades ali. Então a palavra Hades ela foi um acréscimo, por assim dizer, ao credo, e isso em comentários mais. Então as pessoas querem dizer assim, Cristo morreu mesmo, Cristo morreu de fato, é que as pessoas depois uniram, e foi sepultado e desceu
áridas. A igreja primitiva do primeiro século, nós temos lá conversões poderosas e genuínas. Não há como você não se emocionar lendo o livro de Atos. Eu, quando li o livro de Atos pela primeira vez, isso devia ser final de 1978, começo de 1979, alguma coisa assim. Eu fiquei todo impressionado com aquele livro, que lá em Caruaru chegou essas canetas marca-texto, essas canetas amarelas, muito fortes, não é? E meu pai me deu uma dessas canetas de presente. E sabe o que eu fiz? Eu comecei a marcar o livro de Atos. Eu tenho um costume de marcar, sempre colorir minhas Bíblias, assim, marcando, e gosto muito disso. E eu passei a caneta ali, de marca-texto, né? Cristo, Atos 1, 8, e fui indo. Meus irmãos têm mais na minha Bíblia, que eu marquei todo o livro de Atos, mas aquela caneta vaza, não é verdade? A Bíblia é fininha, então eu devo ter essa minha Bíblia, primeira Bíblia, em algum lugar guardada em casa, e deve ser a primeira Bíblia com páginas amarelas, porque está tudo marcado. Conversões genuínas. Nós temos a manifestação poderosa, soberana de Deus, quando acontece aquele fenômeno que é chamado de o fenômeno das línguas, em que pessoas subiram a Jerusalém para adorar e chegando lá eles dizem: não são esses judeus, mas como é que eu estou escutando eles falarem de Deus? Maravilhas de Deus na minha língua. E ali tem diversas nações, diversos povos que ouviram aquele poder de Deus, o Evangelho de Deus, e a salvação e tudo que vê. E nós vamos ver ali já em Atos 2, Atos 3, Atos 4, Atos 8, conversão de muita gente. Então, conversões poderosas e conversões genuínas. Havia já na igreja os apóstolos presentes e o ensino doutrinário básico e coerente e consistente. Eu gosto muito do que está escrito em Atos 2, 42. E os cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Na doutrina dos apóstolos, eles estavam lá, eles recebiam o ensino oral, eles passavam esse ensino oralmente, e era um ensino prático, era um ensino sobre crer no Senhor Jesus Cristo, e será salvo, tu e tua casa. Fique sabendo, ó Israel, que este que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, e não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, a essa proclamação era chamado, até mesmo em grego, de o querigma. O pregar o Evangelho, anunciar Cristo, o Messias, Cristo, o Salvador, Cristo, o caminho, Cristo, a verdade, Cristo, a vida. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 3, é provável até que ali seja uma forma embrionária de credo. Vamos abrir lá sem marcar termo. Então, nós estamos vendo que a igreja primitiva, a igreja lá no seu nascedor, a igreja do primeiro século, ela tinha muita gente convertida, ela tinha gente vivendo no poder do Espírito Santo para a santidade de vida. Nós vimos que eles tinham tudo em comum, ninguém considerava que era seu, eles tinham uma vida de unidade e amor como jamais se repetiu na história da igreja em séculos posteriores. Então aqui nós temos o que provavelmente alguns comentários bíblicos acreditam ser uma forma credal, um credo, uma afirmação dos crentes. Vamos ler todos? 1 Coríntios 15, 1 a 3. Irmãos, venham lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos peguei, a menos que tenhais escrito em vão. Antes de tudo vos enviei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então aqui parece ser uma forma legal, parece ser uma forma já filha do querigma, da pregação que os apóstolos receberam e que eles passaram. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Versículo 4
segundo as Escrituras. Então não só ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, mas ele cumpriu o propósito de Deus. E ele morreu, ele padeceu. Ele não se escondeu, ele não fingiu que morreu, ele morreu, a ponto de ser sepultado, embalsamado. E aí então, ele ressuscitou. E depois nós temos no versículo 5, em diante disso, que ele apareceu às servas, depois aos 12, depois ele foi visto. Então, não só de uma forma credal, mas também confissões que muitos daqueles já ouvidos para dizer sim, eu vi o Senhor. Alguns tocaram nele. A forma cristã inicial da igreja era perseverança na doutrina dos apóstolos, proclamação, oração e comunhão. Agora o que marcava mesmo eram as vidas convertidas. Um evangelho prático, bonito, ao ponto de ninguém dizer assim, isso é meu, isso é para mim. Não, todos eles viviam em comunhão bonita. Alguns comentaristas chamam de festas ágape, festas do amor, quando alguns até entendem que a igreja se reunia todo domingo, para depois do culto, igreja muito pequena, em algum local, para um café da manhã ou para um almoço, e depois também terminavam com a ceia, com cânticos. Eram chamadas de festas ágape. Nós já temos desde o começo do livro de Atos gente sofrendo por Cristo. A própria dispersão, o próprio ataque local fez com que os cristãos saíssem. Mas nos Atos, eles saíram proclamando. E até mesmo tivemos martírios, como o de Estevão e depois o de Tiago. Capítulo 3 de Atos, nós vamos ter uma expansão missionária mundial. Separar agora, para Paulo para tem preparado para eles. Eles saem, fazem a primeira viagem missionária, voltam, segunda viagem missionária, voltam, e agora o Evangelho está penetrando no mundo, ao ponto de alguns chegarem assim, eles que transformaram o mundo, chegaram até aqui, viraram o mundo de cabeça para baixo, chegaram até aqui. Paulo, escrevendo aos Colossenses, vai dizer que esse Evangelho chegou ao mundo. Então agora, mais gente ainda sendo alcançada com o Evangelho da graça de Deus. Menos de 70 anos que nós já tínhamos conversões em toda a bacia do mar Mediterrâneo. Poder de Deus, evangelismo, gente proclamando mensagem gloriosa. Mas a partir do momento que gente vai se convertendo, gente vai se convertendo, gente vai se convertendo, e os doutrinadores são poucos ainda, o que é que vai acontecer? Dúvidas. Como é mesmo? Quem é Jesus? Eu nunca ouvi falar de Jesus. Não, mas creia nele. Sim, mas quem é ele? Olha, eu sei que ele é muito bom e tal. Umas informações talvez mais básicas, porém não tão profundas. Porque vocês vão lembrar aqui que nós lemos em Corinto, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. E quem não tem Escrituras? E quem não tem uma história de contato com as Escrituras como o povo do Antigo? Então é claro que algumas dúvidas começaram a surgir. Algumas más compreensões. Por exemplo, alguns lá de Tessalônica, é bem provável que eles compreenderam que Cristo ia voltar logo. E aí, eles começaram a se desfazer das coisas e começaram a achar que Cristo ia voltar, quem sabe, imediatamente dentro do mês, dentro de 2 meses. E Paulo vai precisar escrever aos Tessalonicenses orientando para eles. Não é bem assim, não é dessa maneira. Paulo até também diz assim, nós os vivos, os que ficarmos até a volta do Senhor. Então havia essa expectativa, que até hoje nós temos. E todos nós cristãos temos a expectativa de que Cristo vai voltar na nossa geração. Não é verdade? Eu prefiro muito mais ver do que ir para debaixo da terra. Eu prefiro, você também, acredito, você também prefere assim, né? Ó Deus, que eu possa ver a volta gloriosa de Jesus. Essa expectativa bonita. Os próprios cristãos da igreja primitiva do primeiro século chegaram a perguntar, vai ser esse tempo em que ele vai restaurar o reino de Israel, o império de Israel? Não nos compete conhecer tempo ou época. Então havia já alguma dúvida, alguma má compreensão, interpretações confusas, até mesmo os cristãos foram acusados já no primeiro século, vai ser consequência da perseguição dizer que os cristãos eram canibais. Porque Jesus Cristo disse, para comer dele, Jesus Cristo disse,
isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, quem era de fora achava que estava se matando alguém, comendo da carne, bebendo do sangue, literalmente. E os cristãos foram até acusados disso, de canibalismo. Enfim, as cartas e as epístolas do Novo Testamento, elas sairão para atender as igrejas, para tirar as dúvidas, para consertar as más compreensões e para colocar em ordem a igreja com relação a interpretações confusas. Muito que nós temos nas cartas do Novo Testamento é para isso e serve para isso. Agora o tempo segue, o tempo vai passando, os apóstolos morreram, os pais apostólicos também ou envelheceram ou morreram, mas já no primeiro século entram hereges e suas heresias. Vocês mesmo veem que Paulo mesmo diz assim, vindo outro e prega outro evangelho. As cartas gerais, principalmente ali quando nós vamos ver, 1 de João, 2 de João, 3 de João, fala tanto de falsos deuses. Tem gente que está brincando e minando a igreja de Cristo e a sadia teologia. Desde cedo, o evangelho ele foi atacado por um lado, ou tentativas de contaminação por outro lado. Vocês lembram dos judaizantes, por exemplo, em Atos 15, alguns da comunidade judaica vão descer e vão falar para os cristãos: se vocês não se circuncidarem segundo a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Nós sabemos hoje, depois de 2.000 anos de teologia, depois que nós temos a palavra de Deus completa no nosso idioma, pela graça, salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas a carta aos Efésios não precisa escrita ainda. Essas questões doutrinárias, essas questões para formar, firmar, informar, estavam aí em formulação quando já vem alguém assim: se não se circuncidar, não pode ser salvo. Então, a igreja lidou com problemas internos, um legalismo dentro dela, mas também a igreja saiu, meus irmãos, penetrou nas trevas, penetrou num mundo pagão e tremendamente idólatra. Vocês lembram de Paulo pregando aos Efésios? E quando ele vem em pé, uma turba enfurecida fica gritando por horas: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. E aqui, quando a igreja entra no mundo pagão, ela entra como luz na escuridão. Alguns vão ser convertidos por Deus lá, mas mais uma vez, como crescer, como avançar, como compreender teologia. Mais uma vez, agora no mundo pagão, as pessoas também lá vão ter perguntas, dúvidas, deficiências, e graças a Deus já ali, os primeiros escritos inspirados começarão a circular para atender. Paulo até mesmo vai dizer: leiam a carta para ser escrita da comunidade cristã, e depois vocês troquem cartas com eles, para que vocês tenham informações. A palavra de Deus vai servir de correção quanto ao desvio do reto ensino nas igrejas, que já estavam contaminando falsos ensinos, más interpretações, maus entendimentos, a fé e a prática da igreja. Se você lembrar como ele escreve aos Coríntios, tanto ali é já para corrigir, tanto ali para dizer assim: está errado, vocês estão errados, não é assim, é desse jeito, é desse modo. Então tudo isso já acontecendo na igreja. Assim nós vamos ter também algumas fórmulas credais e milionárias já no primeiro século. Já vos falei que é bem provável que depois de 3, 4, 5, 6 fosse mesmo uma fórmula credal. Nós cremos que Cristo morreu pelos nossos pecados, que ele foi sepultado e ressuscitou, tudo isso segundo as Escrituras. 1 Timóteo 3,16 vai dizer: aquele que foi manifestado na carne, ele foi adorado, ele é louvado. Talvez poderia ser um canto da igreja. Não tendo ainda a Bíblia escrita completamente ou completa em algumas porções geográficas, uma das maneiras do povo entender fórmulas penais era cantando, era aprendendo a cantar. E cantando, a gente guarda muito mais a memória do que tão somente decorando uma fórmula.
Se eu pedisse para você aqui agora, decora para mim a fórmula de física que você aprendeu na oitava série, você aprendeu. Você passou por física na oitava série, no primeiro ano do antigo segundo grau. Você fez isso, mas não. Porque a fórmula não era mesmo, mas se a gente lembrar algumas músicas desde a infância, está tudo aqui. Então, o cantar também é uma das formas de manter o povo entendendo a fé. E mais uma vez, volta e meia, já no primeiro século, e agora bem mais forte no segundo século, nós vamos ter que ter correção de práticas errôneas. Até mesmo essa própria carta de Pedro poderia ser já uma correção para o comportamento quanto ao lar e quanto à vida. Poderia ser que alguns maridos não estavam andando agora, submissos ao Senhor, Pedro, orientados para eles cuidarem melhor em casa. Pode ser isso tudo, pode ser que a carta aos Coríntios sobre casamento, a igreja já estava tendo dificuldades e se contaminando com ideias erradas ou heréticas com relação ao comportamento, lar, vida, esperanças e expectativas. Muito disso nós vamos ver nas cartas aos Coríntios, Colossenses, Tessalonicenses, etc. E sempre combatendo heresias e hereges, sempre em remissão de com esses. No segundo século, meus irmãos, nós vamos ter, no terceiro século, tantas distorções nos ensinos da já, tantas distorções que chegam a doer. E aí começam agora heresias e novas seitas contaminando o cristianismo. Tem jeito cristão, tem cara de culto, tem formação cristã, mas quando você vai ver o conteúdo, o compromisso, nada de cristão, já no segundo século. Morreram os apóstolos, como eu falei para vocês, e aí aumentaram os riscos de contaminação agora com a cultura geral religiosa dominante. Incursões perigosas na fé cristã no segundo século. Comunidades bem distantes, sem ensino, sem orientação, sem cópia da palavra. Os primeiros líderes morreram. Aí grupos que ensinam qualquer coisa e entra, e penetra e contamina. Numa dessas, é possível que esse próprio ensino de Pedro começou a ser mal interpretado, por ser mal entendido, por ser mal comunicado, e assim foi, e daqui a pouco colocaram Jesus no inferno pregando. Será que o texto quer dizer isso mesmo? Na nossa proposta, nós vamos ver quando chegarmos na parte bíblico-doutrinária. Mas as interpretações não pararam ao longo dos séculos 4, 5, 6, 7, século 8, século 12, cada coisa absurda, ao ponto de alguns intérpretes acharem que quando o crente morre, o crente primeiro vai para o inferno, o crente pregar no inferno, para depois ir para o céu. Então, se prepare, se for pela cabeça desses, que todo mundo vai para o inferno. Tem gente achando que Paulo vai para o inferno, que Pedro vai para o inferno, está todo mundo no inferno pregando. Agora, meus irmãos, tem coerência isso, crente no inferno. É bíblico isso, crente no inferno. Agora, olha como distorção, mau entendimento, má interpretação de um texto fora de um contexto, vai servir de pretexto para qualquer outra má informação. Terceiro século em diante, nós também vamos ter a morte dos pais apostólicos, e aí começa a penetração de ideias pagãs no cristianismo. É por isso que a igreja vai ter constantemente os seus defensores da fé, chamados de apologetas, defensores da fé, em constante vigilância e em eterno combate. Heresia não é coisa nova, heresia é coisa velha, perigosa, desgraçada. Qual vocês perceberam? Pode ser o hospital que for, o luxo que for. No primeiro mundo, qual é o maior temor que existe dentro do hospital, dos irmãos? Bactérias, contaminação hospitalar. Sempre tudo espalhar, se não for o médico dos médicos, preservando, trazendo o antídoto contra a heresia para a sua igreja. Ai de nós, irmãos, ai de nós. Terceiro século, nós vamos ter agora hereges proeminentes na igreja, em posição de liderança, em situação de liderança. E aí, um grandão, entre
Nós vamos ter pessoas dizendo absurdos. Mesmo que vai negar a divindade de Cristo, que vai negar a divindade do Espírito. Era presbítero da igreja, era uma pessoa proeminente na igreja. Nós vamos ver também ideias que até eu digo para vocês, não foram pessoas más, não foram pessoas mal intencionadas, como estava. Cipriano foi um deles, por exemplo. Cipriano tinha tanto carinho pela igreja, tanto cuidado pela igreja, que ele dizia assim: quem não tem a igreja como mãe não merece ter Deus como pai. Agora vejam só, vamos tomar depois a doutrina da igreja como a igreja a mãe, a igreja a soberana, a igreja quem manda e comanda. Você já viu esse filme? E perto da gente tem uma poderosa manifestação da igreja que manda, da igreja que comanda, da igreja que é mãe e que ensina até mesmo contra as escrituras sagradas. Nós vamos ter também o segundo século, o terceiro século, além da palavra de Deus, que é pura, que é inspirada, que é santa, mas nós vamos ter comentários, nós vamos ter escritos. Então nós vamos ter Clemente escrevendo, nós vamos ter Policarpo escrevendo, nós vamos ter muita gente escrevendo a nossa fé. Nós vamos ter escritos bons que nos servem até hoje, mas também, infelizmente, nós vamos ter escritos maus. Nós vamos ter também uma outra dificuldade que está aqui na tradução de textos. Até pessoas, chamemos de bem intencionadas, mas quando vai traduzir o texto, traduz errado. Traduz distante da ideia original, do projeto original. Por isso, meus irmãos, que não é nenhuma vanglória nossa, quando o pastor diz assim: porque no original grego, porque no grego. Vocês não têm obrigação de saber grego. Seria ótimo se todo mundo aqui pudesse ler grego, estudar grego, seria ótimo. Mas nós que temos que conduzir vocês na adolescência, nós temos que estudar bem as línguas originais. Porque aí nós vamos lá, nós vemos, nós estudamos. Então, algumas traduções, alguns termos tão ricos no hebraico, quando eram traduzidos para o latim, por exemplo, que palavra, que correlato nós temos igual? Como é que faz? Como é que a gente coloca aqui? Aí colocava uma palavra que muitas vezes aqui comprometia. Vocês estão me entendendo quanto a isso? Por exemplo, como é que a gente vai traduzir no nosso bom português? Eu não preciso explicar para vocês o que é saudade. Saudade, quando a gente fala essa palavra, você entende a profundidade do que é saudade. Como a saudade é uma coisa impressionante. É uma palavra única em português. Qualquer pessoa que for traduzir saudade vai ter complicação. No inglês, a início, eu sinto falta de você. Mas nós sabemos que saudade é mais do que sentir falta. Saudade não tem explicação, tem sentido. Saudade não tem como você definir saudade. Saudade é tão profunda. Eu acho que quem melhor em português definiu saudade foi Chico Buarque de Holanda, numa de suas músicas. Eu assim acho, eu assim considero. Numa de suas músicas, Chico Buarque de Holanda disse: que a saudade é o pior tormento. É como arrumar o quarto do filho que já morreu. Que definição profunda é essa, não, meus irmãos? A gente vai precisar de muitas voltas para tentar explicar. Nós falamos português, nós que temos saudade bem aqui e bem aqui. Enfim, as traduções, textos, adaptações, então aqui foram trazendo para as línguas grega, latina, copta e outras coisas mais, termos. E isso pode ter trazido algumas confusões. Sempre é importante a liderança. Uma liderança bíblica, uma liderança coerente, uma liderança que conhece a palavra de Deus. Mas em muitas partes da cristandade, nos séculos iniciantes da fé cristã, não tinha liderança. E é impressionante como até hoje o ensino reto demora a chegar. Já o ensino herético dos irmãos não tarda a chegar. Até hoje é assim. Então também aconteceu isso no começo do primeiro século. Aqui está o credo apostólico, de onde é bem provável que a partir dele, não por culpa dele jamais, mas por comentários comentaristas e situações, como eu acabei de tentar colocar para vocês,
num contexto de histórias de 300 anos, etc. Tal, nós vamos ter essa questão de que Cristo desceu ao Hades. Depois nós temos que ver como é que se interpreta essa palavra Hades. Eu vou terminar com isso, com essa interpretação daqui a pouco. Mas vejam só que no texto original do Credo Apostólico é bem provável que ela parava mesmo ali no padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Isso tem total coerência com a palavra de Deus, com o ensino dos apóstolos. Nós não lemos em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 a 3, 4, 5, 6, que realmente Cristo morreu seguindo as Escrituras e foi sepultado. Então parava ali. Mas é provável que no terceiro para quarto século, e provavelmente no sexto, sétimo século, ganhou essa ênfase aqui, ele desceu ao Hades. Então, o texto diz: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Isso não alterou em nada o Evangelho. Isso não alterou em nada o querido. Isso não alterou em nada os protocredos, as fórmulas embrionárias credais da igreja. Nada foi alterado aqui. O desceu ao Hades pode ser diz assim: ele morreu mesmo. Havia um homem chamado Venturini, um italiano, ateu, que odiava o cristianismo, que Venturini ele desenvolveu uma teoria de que Cristo não morreu na cruz, mas ele desmaiou na cruz. E ele, então, com tantas dores, ele desmaiou. E quando desmaiou, desmaiou, morreu. E enterraram, ou sepultaram, não enterraram, mas sepultaram. E no frescor da tumba, depois de um tempo de preparação, ele abriu os olhos e então se levantou. E aí ele disse: Cristo nunca ressuscitou. Ele desmaiou e recobrou a consciência. Agora é impressionante que uma pessoa que apanhou como Cristo apanhou, sofreu como Cristo sofreu, desmaiou e sai do túmulo o suficiente para impressionar Deus. Como é que é uma pessoa que apanha, que sofre, que caminha, que impressiona todo mundo, o vitorioso? Jamais, não é verdade? Mas olha só, essa ideia existia também desde há muito tempo que Cristo não morreu. Talvez alguns perfeccionados colocaram aqui: ele morreu mesmo. Então ele disse que fazerá como desceu ao Hades. Essa outra parte aqui do credo é provável que vai ser uma parte posterior. Mas 3 minutinhos, meus irmãos, eu estou encerrando. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal. Também foi um problema para nós evangélicos, porque o termo grego é creio na Santa Igreja Católica. O termo católicos no grego é universal. É uma coisa que vale em todo o mundo. Por exemplo, McDonald's é católica, é universal. O mesmo McDonald's que você come em Passaparto, se tiver McDonald's lá, vai ser o mesmo McDonald's que você vai comer na China. A mesma batatinha, a mesma fórmula. Então, a fórmula, o atendimento, Coca-Cola é católica. Coca-Cola é universal. Ela não tem gosto de laranja na Argentina, nem gosto de framboesa na China. Ela tem aquela mesma gosto, característico. Então, católico é a mesma fórmula, o mesmo teor em todo o mundo. Então, quando eu quero dizer eu creio no Espírito Santo, eu creio na Santa Igreja, santa por ter sido lavada no sangue de Jesus Cristo, porque nós somos santos e santificados nele. Então, aqui está falando de instituição, mas da reunião do povo de Deus. Que você pode chegar aqui e deve ser o mesmo conteúdo aqui na China, no Japão, em Caruaru, etc. Mas que confusão depois de isso quando tem um católico passou a ser instituição de uma igreja. Aí os católicos, quando eles leem, creio na Santa Igreja Católica, eles falam assim: não, eles leem no Vaticano, eles leem na instituição católica romana. Aí mudaram para a Igreja Universal.
mas como eu amo a igreja. Eu creio na Santa Igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu creio na comunhão dos santos. Eu creio na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Ok? Vou pular isso aqui e já falei para vocês. Vamos terminar com isso. Hades. Que palavra é essa? Hades é uma palavra grega. Traduzida para o latim, ela também pode ter a conotação de inferno, de onde nós temos o inferno. Isso está no credo, não está na Bíblia, mas está no credo. Ele morreu, foi sepultado e desceu ao Hades. Se você traduzir para o latim, ele desceu ao inferno. E se você pega um texto desse como Pedro e você lê rapidamente, aí você de fato vai achar que Jesus Cristo foi lá no inferno, a salvação, a oportunidade para mortos e etc e tal. Que coisa, Hades, que palavra é essa? É uma palavra grega, de até antes do cristianismo. É uma palavra de cunho teor, filosófico e espiritual, de difícil interpretação. Os gregos a utilizavam, os poetas utilizavam, os filósofos utilizavam, sem ter nada de cristianismo. Hades é uma palavra difícil. Hades não tem mesmo um significado único, meus irmãos. Não tem. E como não tem um significado único, Hades também não pode ter um uso único. Muito menos isso. Nós temos pelo menos 6 interpretações, pelo menos para Hades. Hades pode ser uma pessoa, um Deus grego que reclamava para si os mortos. Até nesse filme do Walt Disney, tem o personagem Hades no filme Hércules. Então, se a gente for interpretar que Cristo desceu ao Hades, será que Cristo teve uma conversa com esse Deus dos infernos? Será que Cristo foi lá e foi bater um quadro de discussão com um Deus Hades? Será que foi isso? Porque se a palavra Hades serve para ele, o uso de Hades pode nos confundir muito. Hades como algo no além. A vida que segue agora, além. Fulano, aquele da sua vida, né, descansou. Fulano partiu. Então são termos, talvez Hades também poderia ser assim, fulano foi para o Hades. Fulano está no além. Hades também pode ser interpretado, pode ficar na interpretação até mesmo para a sepultura, para a cova. Quando a gente pega o caixão, e o caixão desce a cova, e aquilo se cumpre, e o pó volta ao pó. Até as testemunhas de Jeová só traduzem Hades como esse ponto, do tipo sepultura. Então eles negam o inferno, porque eles interpretam Hades como sepultura. Você está na sepultura, só. Mas Hades, já vimos aqui, 3 significados, 3 usos para Hades. Um quarto uso é Hades, o lugar, estado dos mortos, a alma dos mortos. Partem e estão num lugar. É como a teologia chama de estado intermediário. Não está mais conosco, mas também ainda não está no novo céu e nova terra. Então chamam esse lugar também de Hades. Cabe até essa interpretação aí. Uau! Hades é também chamado de lugar de punição. Aí tem um departamento no Hades, que é chamado de Tártaro. E tem outro lugar que é chamado de Elíseos, que é o lugar dos bons. Eu nunca vi assim em nenhum estado do Brasil, nenhum estado do Brasil, um bairro chamado Campos Tártaros. Mas em São Paulo tem Campos Elíseos, né? Todo mundo tem os Elíseos, o lugar dos justos, dos bons. Então, Hades, meus irmãos, nós vamos ter 6 interpretações. Como a gente vai trabalhar esse texto? Como a gente vai trabalhar esse texto? Eu encerro por aqui, dizendo a vocês algo. Por exemplo, a palavra Hades não se encontra no texto de Pedro que nós lemos. Então nós não podemos dizer que Cristo foi ao inferno com base nesse texto bíblico. Nós vamos ver também que Hades é uma palavra grega de uma possível interpretação, de um possível entendimento. Nós vimos pelo menos 6 usos diferentes. E é bem provável que foi a partir do credo apostólico que comentários foram surgindo e pessoas que eram reformadas
Nós seguiremos na próxima quarta-feira com esse assunto, sairemos agora da posição da história para um segundo aspecto, que é a posição teológica, ou seja, as interpretações do que acontece a partir desse texto, com esse texto, trazendo junto esse texto a situação dos mortos, como os católicos romanos interpretam, como os evangélicos interpretam, e aí vamos a diferença, e como os reformados que nós somos interpretam. Deus nos abençoe, Deus nos ajude. Eu sei que não é fácil, mas eu já os adverti no começo. Vamos tentar desatar um nó com vários nozinhos. Vamos orar com o presbítero Luiz, sabendo uma coisa. Cremos em Jesus, cremos no Filho de Deus, cremos que Ele morreu pelos nossos pecados, cremos que Ele morreu, foi